Imagine uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais, onde o céu parece mais perto e as noites são mais escuras. Em 1996, essa tranquilidade foi quebrada por algo que mudaria para sempre a história de Varginha. Era uma tarde chuvosa de sábado quando 3 jovens, ao atravessarem um terreno baldio, se depararam com uma cena que desafiava a lógica. Uma criatura pequena, de pele marrom, com olhos enormes e vermelhos, agachada junto a um muro. O pânico foi instantâneo. Elas correram, mas a imagem daquela figura bizarra ficou gravada em suas mentes e no imaginário de todo um país. O que se seguiu foi uma espiral de mistério e especulação. Poucas horas depois do avistamento, a cidade começou a notar uma movimentação estranha. Caminhões do exército foram vistos circulando discretamente pelas ruas, bloqueando acessos e realizando uma operação sigilosa sob o manto da noite. Testemunhas afirmaram ter visto militares capturando não uma, mas 2 criaturas. Uma delas teria sido levada para o hospital regional, onde uma ala inteira foi isolada. O corpo médico foi instruído a manter silêncio absoluto. A cidade, antes pacata, agora sussurrava sobre uma conspiração de nível governamental. A notícia explodiu. Jornais e emissoras de televisão de todo o Brasil e do mundo desembarcaram em Varginha. Manchetes estampavam o incidente de Varginha, e o caso se tornou um dos mais famosos da ufologia mundial. Surgiram relatos de OVNIs sobrevoando a região dias antes e depois do evento, além de depoimentos de pessoas que juravam ter visto algo inexplicável. Oficiais negaram tudo, atribuindo a movimentação a exercícios de rotina. Mas para muitos, as peças se encaixavam em um quebra-cabeça muito maior, um que o governo não queria que fosse montado. Hoje, mais de 2 décadas depois, Varginha abraçou seu lugar na história da ufologia. O que antes era um segredo sussurrado agora é um ponto turístico. A cidade é decorada com estátuas de naves espaciais e figuras de alienígenas, incluindo a famosa caixa d'água em formato de disco voador. O mistério nunca foi oficialmente resolvido, e as perguntas continuam no ar. Foi histeria coletiva ou um contato real com seres de outro mundo? A única certeza é que naquela tarde de 1996, algo extraordinário aconteceu em Varginha, deixando um legado de curiosidade que desafia o tempo e a própria realidade. Você provavelmente já ouviu falar do incidente do ET de Varginha, um dos casos ufológicos mais famosos do Brasil. Mas quase 3 décadas depois, como a cidade lida com essa herança extraterrestre? O que aconteceu depois que a poeira cósmica baixou? Vamos revisitar Varginha para descobrir como o lendário encontro moldou o presente e o futuro da cidade. No coração do sul de Minas Gerais, Varginha não apenas se lembra do seu passado ufológico, ela o celebra. Longe de ser um episódio esquecido, o caso se tornou uma parte vibrante da identidade local. Ao caminhar pelas ruas, é impossível não notar as referências ao famoso visitante. Postes de iluminação em forma de naves espaciais, pontos de ônibus com temática alienígena e, claro, a imponente caixa d'água em formato de disco voador que se tornou o principal cartão postal da cidade. O ET não é mais apenas um boato. Ele é um cidadão honorário, estampado em lembrancinhas, camisetas e até mesmo em rótulos de cachaça. Varginha transformou um mistério em marca registrada, atraindo turistas e curiosos de todas as partes, ansiosos por respirar um pouco da atmosfera de outro mundo. A população local tem uma relação complexa e fascinante com o evento. Para muitos, especialmente os mais velhos, a história é mais do que folclore. Eles contam com convicção sobre a movimentação atípica de militares, os relatos de criaturas estranhas e o clima de segredo que tomou conta da cidade em janeiro de 1996. Para as gerações mais novas, o ET é uma figura quase mítica, um personagem que coloca Varginha no mapa e gera um orgulho peculiar. Entre céticos e crentes, o consenso é que o incidente, real ou não, trouxe uma notoriedade única. Conversando com os moradores, percebe-se que a história continua viva, passada de pai para filho, alimentando o imaginário e garantindo que o mistério permaneça pulsante no dia a dia da comunidade. O legado do ET de Varginha é, acima de tudo, um legado de curiosidade. A cidade abraçou sua narrativa e a transformou em um motor para o turismo e a cultura. Eventos memoriais e até mesmo pesquisas acadêmicas mantêm a chama do caso acesa. Varginha nos ensina que, às vezes, as perguntas são mais importantes que as respostas. O mistério que paira no ar não assusta, mas convida à exploração, à imaginação e à reflexão sobre nosso lugar no universo. A nave pode ter partido, mas sua marca em Varginha é, sem dúvida, permanente, um lembrete constante de que o desconhecido pode estar muito mais perto do que imaginamos.
Essa jornada nos mostra que algumas histórias, por mais fantásticas que pareçam, têm o poder de transformar a realidade de maneiras inesperadas e duradouras. Se você gostou de revisitar Varginha conosco, não se esqueça de curtir este vídeo e sim, você já se perguntou se a realidade pode ser mais bizarra que qualquer filme de ficção? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em eventos reais que são tão inacreditáveis que desafiam completamente a lógica e a nossa compreensão do mundo. Imagine isto: Estrasburgo, 1518. Uma mulher, Frau Troféia, começa a dançar na rua. Sozinha, sem música, ela dança por dias a fio. Mas o que começa como um ato solitário se transforma em uma epidemia. Em um mês, eram centenas, dançando até a exaustão, até que seus corpos simplesmente desistiam. Em uma semana, dezenas de pessoas se juntam a ela, movendo-se sem parar. Médicos e autoridades da época ficaram perplexos, acreditando que a cura era mais dança. Eles até construíram um palco e contrataram músicos. O resultado? A chamada dança da peste só piorou, levando muitos à morte por ataques cardíacos e esgotamento. Até hoje, ninguém sabe explicar o que realmente causou essa histeria coletiva. Agora vamos avançar no tempo para uma noite gelada de 1912, no meio do Atlântico. A bordo do Titanic, uma mulher chamada Margaret Brown se recusa a aceitar o destino. Enquanto o navio inafundável afundava, ela ajudou a carregar pessoas nos botes salva-vidas, até ser forçada a entrar em um deles. Mas sua luta não parou aí. No bote salva-vidas número 6, ela discutiu com o tripulante responsável, insistindo para que voltassem e procurassem por mais sobreviventes. Sua coragem e determinação lhe renderam um apelido para a eternidade: a inafundável Molly Brown. Sua sobrevivência não foi sorte, foi um ato de pura vontade e desafio contra a morte certa. E se eu te dissesse que uma cidade inteira foi quase engolida por um doce? Em Boston, 1919, um tanque de armazenamento gigante, com mais de 15 metros de altura e contendo quase 9 milhões de litros de melaço, simplesmente explodiu. Uma onda marrom e pegajosa, com mais de 7 metros de altura, varreu as ruas a uma velocidade estimada de 56 km por hora. A força foi tão devastadora que destruiu prédios, descarrilou um trem e arrastou tudo em seu caminho. 21 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas neste desastre bizarro e trágico, conhecido como a Grande Inundação de Melaço de Boston. A causa? Uma combinação de construção falha e mudanças bruscas de temperatura. Da dança mortal à sobrevivência heróica e uma enchente de melaço, essas histórias provam que o mundo real é, muitas vezes, mais estranho, mais assustador e mais fascinante do que qualquer roteiro que possamos imaginar. A realidade, de fato, supera a ficção.